Espero que vocês estejam bem. A gente continua fazendo os nossos estudos e estamos trabalhando no livro Desafios da Educação, da orientação do Espírito de Camilo, sob a psicografia de Raul Teixeira. E nós vamos entrar hoje na quarta parte do livro, que se chama Educação e Gestação. Isso mesmo, Educação e Gestação na quarta parte. Como o livro é só de perguntas e respostas, a gente está sempre selecionando algumas perguntas que têm a ver com o nosso contexto, outras que a gente muitas vezes salta, é porque nós estamos fazendo observações dentro de perguntas anteriores ou perguntas posteriores, para não ficar repetitivo, ok? Então, o que a gente vai trabalhar? Educação e gestação. Olha a pergunta inicial, que é a primeira questão. Veja bem, uma observação antes de trabalharmos a primeira questão de educação e gestação. Existe um texto anterior que o Camilo faz referência à gestação. Como a gente trabalhou educação e casamento, existe um texto anterior que ele fala sobre o casamento. A educação e infância, um texto que ele fala. Mas aqueles que tiverem acesso ao livro, que tiverem chance, não se contentem com o que nós estamos trazendo. Façam a leitura do texto, marque o parágrafo, troquem ideias em família, leve o livro para o seu culto no lar. Ele é extremamente rico em relação às discussões que elas podem anteceder, às vezes, movimentos que poderão ser prejudiciais. Então, as discussões vão trazer tantas reflexões, a forma que ele aborda traz tanta riqueza para a gente, e dependendo dos comentários, a gente pode estar alertando alguém que está do nosso lado, como a espiritualidade nos alerta quando a gente para ler, ok? Então, não se contentem, o que a gente está fazendo aqui é apenas um pontapé inicial, ou seja, a gente está trabalhando o que a espiritualidade traz, mas de forma superficializada no que diz respeito àquilo que vocês ainda podem fazer. Então, não se contentem, que às vezes vocês acham que a gente está aprofundando e vocês podem aprofundar muito mais, porque nós aqui estamos apenas gravando pequenos vídeos. Vocês vão ver isso na forma que a gente traz os temas, mas não se acomodem, ok? Olha a primeira pergunta do Educação e Gestação. É a pergunta de número 39. Poderíamos dizer que a educação efetiva do espírito encarnante começa na gestação? A gente pode dizer que aquela criança que está vindo, a mãe que já está biologicamente grávida, os pais estão emocionalmente grávidos. Poderíamos dizer que a educação começa na gestação? E aí ele diz para nós assim: depende do que você chama de educação. Então depende o que nós chamamos de educação. Porque aí, entre as observações, ele diz assim: a vida psíquica e comportamental da mãe influenciará o feto. Isto é inegável. Então, a vida que aquela mãe leva influencia o reencarnante. Ok? Aí ele diz mais: não se pode duvidar disso num processo de gravidez, que também é uma forma de educação, iniciando na gravidez. Então, a vida emocional, a vida psíquica, a vida social, as relações verbais, as relações gestuais, tudo interfere naquela gestação. Ok? Ah, então isso já é uma forma de educar. Exatamente, isto é uma forma de educar. Nós estamos colocando para quem entende a partir do agora. Mas Diotima, aproximadamente 400 anos antes de Jesus, Diotima era sacerdotisa mestra de Sócrates. Ela dizia que o trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Veja, repetindo. O trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. O que ela está dizendo para nós
é o significado da palavra educere do grego, alguns falam educiere, ou educare do latim, que é o significado, a origem da palavra, que o significado dela na educação significa desenvolver um potencial. Então, quando ela está dizendo para nós que é trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana, educação também é isso. Ou seja, a mãe, ela já está educando, mas ela está trazendo à luz a beleza escondida dentro dela, passando para dentro dela o filho. Vocês estão entendendo? Ela tira do sentimento, tira do pensamento e ela vai pensamentos positivos, pensamentos idealizadores, projetos saudáveis, perspectivas enormes para aquele reencarnante. Sentimento de afeição, sentimento de solidariedade, sentimento de disciplina, sentimento de trabalho, sentimento de aconchego, ela está passando para o filho. Então, ela está tirando dela e passando para o filho. É desenvolver um potencial. Isso é educação. O trabalho da parteira é trazer este filho à luz. E aí a Diotima faz a comparação do mestre com a parteira. A Diotima faz a comparação de que a parteira tira a beleza dentro da criatura, o bebê. O mestre, ele tira o conhecimento de dentro do aluno, ele bota para fora aquilo que o aluno tem. Esses movimentos que nós estamos fazendo de estudo, de investigação, de troca, esses movimentos é a gente pesquisar em nós mesmos e colocar o nosso bem-estar para fora. Quando vocês escutam, leem, aprofundam e divulgam, vocês estão colocando para fora a elaboração que vocês têm, com o conteúdo que está chegando, com as intuições que permanecem conosco o tempo todo, e a gente vai botando isso para fora e mostrando para as pessoas que eles também têm a beleza deles para serem colocadas para fora. Isso é educação. E nós estamos colocando a educação do dia a dia. Ah, mas essa educação pode anteceder a própria gravidez? Porque no primeiro momento, este parágrafo, ele está colocando para nós só a educação a partir da gestação. Só a partir da gestação. E aí, se Diotima coloca para nós que é trazer a beleza escondida dentro da criatura humana, nós podemos fazer o processo de educação a vida inteira. Não só da educação, mas da autoeducação. Ou seja, o tempo todo a gente tem coisas para colocar para fora. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais valores a gente descobre, mais coisas a gente corrige. E a gente pode transferir para as pessoas o mesmo desejo de lutar, o mesmo esforço de crescer, a mesma predisposição de melhorar. Nós podemos transferir isso para as pessoas também. A gente faz e a gente transfere. Isso é educação. Mas vamos pegar um outro exemplo da questão da educação. Olha só, quando a gente fala da importância aí dos gestos, dos pensamentos, do sentimento, da alimentação. O Espírito de Camilo faz uma colocação nesse período de educação e gestação, ele também faz esta colocação, inclusive em relação à alimentação. Por quê? Porque o espírito ele vai percebendo as sensações, ele vai percebendo as relações, ele vai percebendo as nossas convicções. Então, uma senhora, ela chegou para Buda e pediu Buda, que ela conversou com ele e falou que o filho dela estava comendo muito açúcar, muito doce. E ela gostaria que o filho dela, escutava muito Buda. Mas que se ele pedisse o filho para parar de comer açúcar, ele iria parar. E pediu a ele se ele poderia conversar com o filho. E aí ele pegou e respondeu para ela assim: olha, eu vou te pedir um favor. Traga-me o seu filho daqui a 30 dias. Aí ela disse para eles: mas, mestre, ele já está aqui. Ele está aguardando o senhor chamar para entrar. Ele falou assim: não, mas eu prefiro conversar com ele daqui a 30 dias.
eu vou te pedir para voltar. 30 dias depois, essa senhora voltou e trouxe o filho. E aí ele pediu o filho para entrar. Quando pediu aquele rapazinho, né? Ele estava lá na infância para a adolescência. Quando pediu para entrar, aí Buda chegou e falou com ele que para ele diminuir o açúcar e, se possível, parar de comer o açúcar da forma que ele estava fazendo. Use o açúcar das frutas, use o açúcar dos alimentos. Então, não precisa de exceder no açúcar conforme eles estavam divulgando na época dele, porque ele estava estragando a saúde. E aí a mãe olhou para Buda e falou assim, mas por que o senhor não falou isso há 30 dias atrás? O senhor esperou um mês. Ele falou assim, porque eu também gosto muito de açúcar. Para eu fazer para ele esta proposta, eu tinha que lutar. Então eu fiquei um mês sem comer açúcar, para eu fazer para ele a proposta de que ele também dá conta, porque eu dei conta, ele também dá conta. E aí a gente se educa, olha, aí a gente se educa. Quando a gente estuda, a gente se educa. Quando a gente divulga, nós estamos fazendo um movimento autoeducativo e educativo. Eu estou tirando o potencial de dentro de mim, estou ajudando o outro a tirar o potencial de dentro dele. A mesma coisa acontece na educação. E aí olha o parágrafo seguinte, a colocação que o Camilo faz. Entretanto, porque nós estamos falando da educação a partir da gravidez. A partir da gravidez. Encontros celulares, espermatozoide, óvulo, chegada do espírito. Daqui a pouco a gente fala disso. Aí ele diz assim, há, entretanto, importantes estudiosos da psicopedagogia, da psicologia, da psicossociologia, que admitem que a educação da criança tem começo muitos anos antes do seu nascimento. Ele continua, mas aqui já traz para nós uma ideia. Sociólogos, psicólogos, psicossociólogos acreditam que a educação começa muito antes. Então, nós vamos pegar o espírito de Emmanuel no livro Vida e Sexo, no capítulo Namoro. Ele coloca para nós assim, muitos espíritos influenciam os casais em seu ânimo. Determinados casais, quando engravidam, e aí ele fazendo referência com o cuidado no período de namoro, muitos casais engravidam e às vezes eles colocam como se fosse uma gravidez indesejável. Engravidou sem querer. Claro que isso é muito improvável, porque eles já estão se arriscando. Então existe uma possibilidade. Mas ele fala assim, muitos espíritos que são futuros reencarnantes daquele casal facilitam o processo de reencarnação, aproximam do casal, vai alimentando o ânimo do casal e daí a pouco eles aparecem grávidos. Eles influenciam no ânimo do casal. Se eles influenciam no ânimo do casal, ou seja, aproximam do casal, se eles aproximam, vocês imaginem que muitas vezes o casal está namorando 6 meses, 1 ano, 2, e estão colocando assim, primeiro nós vamos viajar, depois a gente vai comprar o nosso apartamento, depois a gente vai comprar um carro, depois a gente vai passar um concurso, depois e vai adiando, e o futuro reencarnante está vendo. Ele está olhando e está falando assim, bom, eu sei que na menopausa eu não vou nascer. Ele começa a influenciar o casal. Daí a pouco, mais 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, um deles ali começa a sentir uma aproximação maior, anda numa loja e vê carrinho de bebê, roupinha de bebê, parece que anda na cidade, todas as mulheres são grávidas. Por aí, a sensação de proximidade do desencarnado, futuro reencarnante, já pode estar reinando no casal. Passa alguns meses e aparece uma gravidez.
Então, o ânimo daquele espírito influencia no casal. Muitas vezes porque o casal, ele é a favor do adiamento, e ele vai protelando. O casal já é desse perfil de proteladores, ou existem aqueles casais que são tão tumultuados que encontram hoje e já tem que transar. Eles encontram depois de uma semana, às vezes encontram num dia, 2, engravida. Mas com um dia ou 2 Mas aí é a precipitação. Muitas vezes, espíritos que podem nem estar programados exatamente para aquele casal, podem não estar programados. Mas, devido às vinculações que os dois já trazem, já estão pensando em sexo, encontraram numa festa, encontrou no aplicativo do Tinder, e do aplicativo já foram para uma cama. E isso tem acontecido frequentemente. De repente aparece grávida. E aí aparece grávida. Mas é porque estava programado? Não, muitas vezes eles atropelaram a programação. Mas o espírito que vai ser reencarnante, ele já acompanha aqueles ali. Seja no processo de viciação, nos excessos da questão sexual, seja no processo de afetividade, numa construção de enamoramento, numa construção de perspectiva de união a dois. Mas o mestre de Kardec, ele coloca para nós de uma outra forma. Veja, mestre de Kardec. Eu estou fazendo referência a Pestalozzi. Pestalozzi, ele não era reencarnacionista, até porque ele podia ser de alma reencarnacionista, mas não tinha a construção teórica da reencarnação, porque Kardec era aluno dele. Quando Kardec foi aluno dele, Kardec o substituiu em determinadas aulas. Ele saía, ele tinha que viajar, ele tinha um outro compromisso e ele pedia Hipólite Leon Denisard Rivaio para dar determinado conteúdo, porque ele precisava de assumir, atender uma outra demanda. E assim foram feitas várias vezes, várias aulas. E Pestalozzi dizia que a educação de uma criança, ela começa 20 anos antes da mãe engravidar. Gente, eu vou repetir. A educação de uma criança começa 20 anos antes da mulher engravidar. E ele falando ali da gravidez biológica, porque no início vocês viram, nós fizemos referência à gravidez emocional, a gravidez do casal. Quando ele fala 20 anos, o que ele está dizendo para nós? Crianças e jovens, eu estou falando de adolescentes, não ainda estão preparados, na sua maioria, de educar os seus filhos. Engravidou com 13 anos, engravidou com 14 anos. Eu falo criança porque nós estamos pegando aquela fase final de infância, que muitas vezes 11 anos aparece grávida, 12 anos aparece grávida, não tem maturidade emocional, mas também não tem maturidade biológica para já se envolver com uma gravidez. Então existe todo um mecanismo do sistema nervoso central para preparar aquele corpinho para receber um outro corpinho. Mas quando está com 13, 15, 17, muitas vezes não tem maturidade emocional, afetiva, social, familiar, espiritual, para já assumir. Então quando ele fala 20 anos, ele está dizendo para nós, Pestalozzi está dizendo para nós, que é necessário adentrarmos a fase adulta. É isso. Entrar na fase adulta. Para quê? Para a gente lidar com uma educação a partir da gestação saudável. Até porque, como nós vimos na colocação de Emmanuel, os futuros reencarnantes já convivem conosco. Antes de nós favorecermos a gravidez biológica, esta gravidez emocional, espiritual, ela já está acontecendo. Ok? É isso aí que nós tínhamos para trazer. Eu espero que esteja valendo a pena. Até breve, se Deus quiser.
Um abraço a todos, fiquem com Deus.